Olá, turma! E agora nós vamos continuar falando sobre a nossa disciplina de enfermagem do trabalho. Então, agora nós vamos entrar um pouco aí no assunto que fala sobre a ética, né? A ética profissional. Então, o que é ética, né? Respeito, igualdade, valores e direitos, nossos direitos e também alguns dos nossos deveres. Ética profissional. Ética profissional é o conjunto de normas pelas quais o indivíduo deve orientar o seu comportamento na profissão, né, que ele exerce. A ética profissional do profissional de enfermagem o orienta no cumprimento de diversos, né, deveres em relação aos pacientes, às enfermeiras, aos médicos e demais pessoas da equipe com quem ele trabalha. Então, a ética do profissional de enfermagem, ela traz aí um amplo estudo, né, sobre todo mundo. Então, nós, profissionais de enfermagem, estamos ali no dia a dia com muitos pacientes, com familiares, com colegas de trabalho, seja ele médico, técnico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, pessoas da limpeza do ambiente. Então, assim, a gente tem contato com diversas pessoas e para isso é necessário que a gente tenha ética profissional. O profissional de enfermagem é um profissional que trabalha em colaboração, executa as ordens e prescrições do médico e dos enfermeiros, mas tem responsabilidade própria de seus atos no exercício da profissão. Então, o técnico de enfermagem, vocês sabem que ele executa, né, algumas atividades que são designadas a ele, mas para que ele possa executar essas atividades, ele tem que ter noção do que ele está fazendo, ele tem que ter segurança, ele tem que ter certeza de que aquilo que ele está fazendo de maneira correta. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da bioética. Eu trouxe aqui 4 princípios, né, que norteiam esse conteúdo chamado de bioética. Na aula presencial nós vamos abranger ainda mais, mas eu quero que vocês já tenham em mente pelo menos esses 4 conceitos, que são os 4 princípios de bioética, muito trabalhados na nossa profissão. Então, o primeiro princípio é a não maleficência. O que seria a não maleficência? Não é permitido, né, nenhuma ação que consiste em maléfico intencional ou cobaias em pacientes. Então, não maleficência é justamente não causar o mal, não fazer o mal ao paciente. A beneficência, o ato que tem como objetivo fundamental o bem e nunca o mal. Então, é diferente da não maleficência. A não maleficência é não fazer o mal ao paciente e a beneficência é fazer de tudo para fazer o bem para o paciente, para que traga conforto para o paciente. E a gente tem a autonomia. Todos têm capacidade e liberdade de tomar suas próprias decisões. Então, o paciente ele precisa ter autonomia, assim como nós profissionais. Então, a gente tem esse princípio dentro da bioética de autonomia, que ele tem que ser capaz de tomar a sua própria decisão. E o último princípio que a gente tem, que é a justiça, que também é chamada de justiça ou equidade, tá? A distribuição do serviço de saúde, eles devem ser feitos de forma justa, tá? E deve haver igualdade e tratamento para todos os indivíduos. Então, todos os indivíduos devem ser recebidos o serviço de saúde, devem ser tratados igualitariamente, deve haver a justiça. Para quê? Para que eles possam ser atendidos de forma justa e digna. E aí a gente tem mais 3 conceitos que são importantíssimos dentro desse conteúdo da bioética. Esses conceitos são a negligência, a imperícia e a imprudência. Nós vamos detalhar cada um deles. Então, o que seria negligência, né? Na negligência, alguém, o profissional geralmente, né, deixa de tomar uma atitude ou apresentar a conduta que era esperada para determinada situação. Então, na negligência, ele finge que não está vendo aquilo. Então, ele nega, né, como o nome já diz, ele nega o cuidado, ele nega o socorro. Tá? Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. É como fazer alguma coisa sem ver, né? Ou ver e não saber o que fazer, ou não fazer nada, tá? Então, tudo isso é não fazer, é negligenciar. A imperícia.
Para que seja configurada imperícia, é necessário constatar a inaptidão, né, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. Então, o que é uma pessoa imperita? É o profissional que ele estudou para aquilo, mas que ele não tem aptidão para fazer aquela tarefa. Então, ele é um profissional imperito, tá? É como um técnico de enfermagem querer ser enfermeiro sem querer estudar. Então, é como um técnico querer exercer a tarefa de um enfermeiro sem que ele tenha feito o curso que o enfermeiro fez. Então, ele está sendo imperito, tá? Por achar que tem anos de experiência e ele quer tomar a frente. Então, esses anos de experiência não contam como uma perícia para ele. Se ele for querer fazer o papel de outro profissional que ele não tem, que ele não é qualificado, ele vai estar sendo um profissional imperito, tá? A imprudência. A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada, sem cautela, tá? A pessoa não deixa de fazer algo, ela está ali fazendo, tá? Não é uma conduta omissiva, como na negligência, que ele deixa de fazer. Na imprudência, a pessoa ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Então, a imprudência é aquele profissional que ele age por impulso, né? Ele toma uma decisão que não era para ser tomada, ele agiu impulsivamente. É como fazer sem querer fazer e quando faz não pensa nas consequências, tá? Não escuta as razões e só sai fazendo de qualquer jeito e ele está sendo imprudente. Então agora nós vamos falar do histórico de enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho é um ramo da enfermagem da saúde pública, tá? Então, a enfermagem do trabalho está inserida dentro da saúde pública e, como tal, utiliza os mesmos métodos e técnicas empregadas dentro da saúde pública, visando a promoção da saúde do trabalhador, proteção contra riscos decorrentes de suas atividades laborais, né, do trabalho, proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais, porque a saúde mental do trabalhador ela também tem que ser pensada nesse contexto. A manutenção da saúde no mais alto grau do bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças ocupacionais que são muito frequentes dentro do ambiente de trabalho, ou não ocupacionais, e a reabilitação para que esse trabalhador possa voltar ao trabalho. Equipe de enfermagem do trabalho. A equipe de enfermagem do trabalho é composta pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro e pelo médico do trabalho. O técnico de enfermagem é o técnico que sai, né, o técnico de enfermagem, após realizar o curso nos termos da lei e do decreto, legalmente registrado no Corém, e ele faz também um curso de enfermagem do trabalho, que é registrado conforme a NR4, né, que é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a gente tem aí os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né, que são dispositivos de uso pessoal, destinados à proteção da saúde e integridade física do trabalhador. Esses equipamentos eles devem ser oferecidos pela empresa. Então, o empregador ele deve nos oferecer EPIs suficientes e necessários para o nosso desenvolvimento do trabalho. As instituições de saúde devem adquirir e oferecer os EPIs novos e em condições de uso, né, para os trabalhadores, sem nenhuma cobrança por o seu uso. Então, o oferecimento desses EPIs não pode ser descontado no salário do trabalhador, não pode ser cobrado, tá? Tem que ser dado ao trabalhador para ele trabalhar de forma digna. Igualmente, devem proporcionar capacitação para o uso desses EPIs, tá? Caso o trabalhador se recuse a utilizá-los, poderá exigir a assinatura de um documento no qual dará ciência e especificará detalhadamente os riscos a qual o trabalhador está exposto. Por quê? Em caso de alguma fiscalização, se o trabalhador não estiver fazendo uso desse EPI, a empresa terá um documento assinado pelo próprio trabalhador, na qual ele está dizendo por que ele não quer fazer uso desse EPI e está se responsabilizando por o risco que ele está correndo sem o uso adequado desse EPI. Então, aqui eu trouxe uma imagem com alguns EPIs que são ofertados no serviço de saúde, onde iremos, né, onde vocês irão trabalhar, ou muitos de vocês já trabalham. Os principais: o óculos de proteção,
A máscara, que ela pode ser a máscara comum, cirúrgica, a máscara N95, vai depender da atividade que você exerce no ambiente. As luvas, né? Os propés, sapatos também, e o nosso jaleco, também é um equipamento de proteção individual. Então, turma, nós ficamos por aqui, nós vamos detalhar ainda mais cada um desses tópicos que eu abordei na nossa aula presencial. Tchau, tchau!